Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do mestrado na pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Realizo prática de docência na disciplina de Antropologia Jurídica, ministrada pelo professor Ricardo Prestes Pazello. Esse é mais um de uma série de vídeos que estão sendo divulgados pelo grupo de monitores da disciplina, com o intuito de relacionar conteúdos da antropologia jurídica com assuntos da atualidade, a partir de referenciais teóricos específicos, os quais estarão indicados na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje, eu buscarei explicar o que é racismo estrutural e o papel da antropologia jurídica no estudo da raça. Eu vou utilizar o Silvio Almeida, que escreveu um livro sobre racismo estrutural. Para ele, racismo é, sobretudo, uma relação de poder que se manifesta em circunstâncias históricas. Neste sentido, é importante compreendermos, primeiramente, a noção de raça. Vocês devem imaginar que a concepção de raça que conhecemos hoje, ela sempre existiu. Mas, ao contrário disso, muitos pensadores latino-americanos, em especial o sociólogo peruano Aníbal Quijano, vai dizer que a ideia de raça não tem história antes da América. Ele diz ainda que as novas relações que se formavam com a colonização criaram identidades até então novas, como índios, negros, mestiços, e redefiniu outras. Por exemplo, o espanhol e o português, mais tarde o europeu, que indicavam apenas procedência geográfica, ganham uma conotação racial. E na medida em que essas relações que se formavam eram relações de dominação, essas novas identidades fundadas na ideia de raça vão ser associadas a hierarquias, a lugares, a papéis na sociedade, formando um padrão de dominação. Desse modo, raça e identidade racial vão ser instrumentos de classificação básica da população. Assim, o racismo ele cuida de manter essa separação que é feita a partir de raça em relação às pessoas, permitindo, por exemplo, que brancos ocupem posições superiores na hierarquia social, enquanto os negros são mantidos em posições inferiores, independente de sua condição socioeconômica ou quaisquer outros privilégios. No campo teórico, nós temos três esferas, por assim dizer, onde o racismo ele atua. Na esfera individual, o racismo é posto como uma patologia, um fenômeno psicológico, uma irracionalidade a que cabe sanções dentro do direito civil, dentro do direito criminal. Nesta concepção individualista, não haveria uma sociedade ou instituições racistas, mas sim indivíduos racistas que agem isoladamente. Comumente, essa prática é chamada de preconceito. É uma discriminação direta contra um indivíduo ou grupo. E, com frequência, o judiciário se apoia nessa concepção. Outra esfera em que o racismo atua são a partir das instituições, no chamado racismo institucional, que o racismo ele não se resumiria ao comportamento individual, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições, que conferem desvantagens e privilégios com base na raça. As instituições, elas absorvem as relações sociais e normalizam, estabelecendo normas e padrões que orientam a ação do indivíduo. Quem detém o poder sobre as instituições cuidou de institucionalizar seus interesses fundados na supremacia branca, né? Todavia, para Silvio Almeida, o foco deve ser o racismo estrutural, né? Sem negar a existência dessas outras concepções apresentadas anteriormente, né? Que é o racismo individual e o racismo institucional. Assim, para ele, o racismo ele decorre da própria estrutura da sociedade, né? Da própria estrutura social, de um modo que a nossa socialização tem o racismo como um de seus componentes orgânicos, né? O racismo estrutura a nossa sociedade moderna, desde a política, a economia, o judiciário, não sendo nenhuma patologia social, nem um desarranjo institucional, né? O racismo ele é estrutural. Isso não retira a responsabilização das pessoas e das instituições pelo racismo. Ao contrário, Silvio Almeida vai dizer que entender que o racismo é estrutural
e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Esse combate depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Mas daí vocês devem se perguntar onde fica a antropologia jurídica no meio disso tudo, né? Do debate do racismo e tudo mais. A antropologia, ela, como ciência que estuda o humano, como um ser biológico, social e cultural, também busca entender as diversidades de culturas, as suas diferentes formas de culturas jurídicas. É uma ciência que nasce na modernidade e se desdobra sobre questões da alteridade. Logo, raça, como estruturante da sociedade colonial moderna e concebida como instrumento de dominação sobre povos, ganha uma atenção nos estudos da antropologia. Como são forjadas essas novas identidades, como o racismo atua, por exemplo, sobre povos e comunidades tradicionais, como a cultura ligada à população negra ou indígena é inferiorizada, concebida como atrasada, arcaica. Então, a antropologia buscará entender essas novas relações que se formam na sociedade colonizada, né? Nesse contato com o outro. E raça tem uma atenção especial nesse sentido, né, dentro do debate da antropologia. E na antropologia jurídica é entender como o racismo ele interfere, ele influencia, ele está presente dentro do judiciário também, dentro das decisões, das tomadas de decisões, ou no momento de pensar uma lei que atinge povos tradicionais ou comunidades tradicionais. E mais ou menos isso. Agora, se a gente toma a legislação de referência, o racismo tornou-se crime inafiançável em 1989, através da Lei 7.716. Com a sanção, a lei regulamentou o trecho da Constituição de 1988, que diz que todos são iguais iguais, sem discriminação de qualquer natureza, tornando inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Porém, depois de 300 anos de escravidão, 132 anos de abolição, 32 anos de Constituição e 30 anos dessa lei que torna o racismo crime, o racismo continua moldando nossas relações e determinando lugares e papéis na sociedade. Um exemplo que a gente vai trabalhar agora, que a gente separou dentro do judiciário, que exemplifica esse nosso debate, é a decisão da juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, proferida em junho deste ano, uma sentença condenatória, em que ela escreve da seguinte forma, eu vou ler para vocês. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante de grupo criminoso em razão de sua raça. Agia de forma extremamente discreta os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. A referência à raça, valorada negativamente na decisão e determinada como motivo que leva a ser integrante de grupo criminoso, aparece em mais 2 trechos dessa sentença. Como vemos, a ideia de raça foi utilizada para agravar a pena. A sentença da juíza do Paraná não é isolada. Ela descortinou o racismo que perpassa as estruturas da sociedade. Não foi um comportamento isolado. Em muitas outras situações, penas mais duras são direcionadas à população negra sem sequer mencionar a palavra raça. A associação da cor da pele à prática de crimes é uma das maneiras mais eficazes em que o racismo opera no Brasil, traduzida sobretudo na violência policial. Por outro lado, sobre esse mesmo caso do Tribunal de Justiça do Paraná, no dia 28 de setembro, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu arquivar o processo disciplinar contra a juíza, afirmando que o que ocorreu foi uma má interpretação de texto, negando que ela tenha usado a raça para aumentar a pena. Outras formas de manifestação do racismo estrutural
vou trazer alguns dados para vocês para exemplificar como o racismo ele opera na nossa sociedade, né? Fugindo um pouco do judiciário. No Brasil, um jovem negro ele é assassinado a cada 23 minutos, segundo o relatório da CPI do Senado sobre assassinatos de jovens de 2016. Entre 2017 e 2018, segundo dados compilados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6.220 registros de mortes por intervenções policiais daquele ano, 75% eram de pessoas negras, sendo que, segundo o IBGE, esse grupo representa 55% da população, é metade da população. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, assassinatos de negros aumentaram 11,5% e de não negros caiu 12,9%. A violência policial sobre corpos negros não é inédita, mas sua junção com a falta de políticas protetivas, falta de saneamento básico, falta de moradia, insegurança alimentar, dificuldade de acesso à assistência médica é o que torna essa população mais vulnerável. Outra coisa desse ano, bem recente, é que o resultado de um estudo do Núcleo de Operação e Inteligência em Saúde, grupo da PUC-Rio, confirma que pretos e pardos morrem por Covid mais do que brancos no Brasil. Outra coisa que a gente tem visto, por exemplo, são de dados, as mulheres negras são as mais afetadas pelo desemprego, já que elas ocupam os trabalhos informais e o setor de serviço um dos mais afetados. Portanto, a compreensão de que o racismo ele é estrutural é fundamental na adoção de práticas e condutas antirracistas e nos faz entender que não é uma questão de intenção. A nossa sociedade ela é racista. O diferencial é a adoção dessas práticas antirracistas, né? A história nos mostra que não basta a criação de leis, é preciso uma mudança na própria estrutura da sociedade. Como disse Silvia Almeida, já encerrando, o racismo ele é relacional, o que significa que raça se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e antagonismos. Dessa maneira, a antropologia ela foi uma das primeiras ciências a se debruçar sobre a questão da raça e sobre as novas identidades que se formavam com a colonização. E a antropologia jurídica, ela permite os estudos sobre os fatores culturais e sociais que influenciam o pensamento e as práticas jurídicas, sendo uma delas o racismo. Então, é um pouco disso que quis trabalhar nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.